Olá, boa noite. Hoje a gente tem uma live bem especial por vários motivos. Vamos falar de neurociência, vamos esperar mais gente, vamos esperar entrar o pessoal. Tudo bom, Léo? Tudo bom, Carlos? Camila, obrigado aí por comparecerem na live. É uma live, como sempre eu estou procurando fazer alguma coisa diferente dentro da neurociência. Então hoje com a Letícia, e a Letícia é da geração Z, né, que a gente fala muito em X, Y, é da geração Z, tem 20 anos de idade, é estudante de biblioteconomia, ela vai se apresentar e a gente vai falar sobre foco e aprendizado. Então, vamos aguardar a sua aula entrar, obrigado aí por vocês que estão chegando. Zé Luiz, tudo bom, Zé Luiz? Vamos esperar que a Letícia já deve estar se conectando aí. Deixa eu até passar um WhatsApp para ela, que a gente estava exatamente agora no WhatsApp. Ah, chegou. Tudo bom, Letícia? Tudo bem. Tudo. Estava pré-apresentando você, mas quem tem que se apresentar é você. Eu falei que assim, toda live que eu faço, eu procuro, dentro da neurociência, que é uma coisa, que é um estudo eterno, né, e muito extenso, eu trazer alguma celebridade diferente. Só que com certeza, sim, sim. Só que hoje eu tenho certeza que as pessoas que estão acostumadas a ouvir as minhas lives não param para comparar a idade. E hoje é impossível não comparar a idade, até pela foto, para quem viu o post, né? Então, essa é a Letícia, a minha convidada que sugeriu o título não só no que diz respeito a foco e aprendizado, mas também no que diz respeito ao que ela chama de última geração, o que eu aprendi anteontem com ela, porque a gente não pode deixar o cérebro parar. Então, ela vem me dando várias dicas muito legais de Instagram, de cores, de programação visual. E a geração Z e a última geração, que ela pediu para botar entre aspas, inclusive, tem uma explicação muito legal para ela passar para vocês. E ela vai também explicar o que ela faz e o porquê dela também querer fazer a live, uma vez que a gente vai falar de neurociência, mas para quem está assistindo e for amigo da Letícia, não seremos técnicos, seremos práticos, não é isso, Letícia? Vamos falar, É, é um bate-papo, não é uma entrevista com a Letícia, nem vice-versa. É um bate-papo onde ela vai me interromper, eu vou interromper, vai ficar uma live bem à vontade. Então, fala de você, Letícia. como o Fábio já falou, eu tenho 20 anos e eu faço Bíblio. Para quem não sabe, biblioteconomia é o curso para ser bibliotecário. Sim, existe uma faculdade para isso. Muita gente tem. É, eu faço na Unirio, que é uma das três federais que eu conheço daqui do Rio, que aqui tem quatro, né? Sim, sim. O Aí a Unirio UERJ, fica lá na exatamente. Urca, na frente do Pão de Açúcar. É, o primeiro curso de biblioteconomia veio da Biblioteca Nacional, que é o curso da Unirio, e a Uni é a primeira e, por enquanto, única universidade que tem licenciatura na Bíblia. Então é um curso muito legal e é um curso que, tipo, tem muitas faixas etárias diferentes lá É dentro. interessante isso que você me falou, né? Eu imaginava uma faixa etária mais uniforme, mas é bem diversificada, né? A gente vai de. O pessoal que entra com 16, 17 anos, que nem eu entrei com 17, e enquanto isso, tipo, tem outras pessoas que estão no curso mais ou menos nos mesmos períodos, com 60 e poucos anos, Hum. 70. Então, tipo, não tem uma faixa etária assim fixa. Sim, sim. Então fala, só um minutinho que estão falando que o meu som estava baixo, eu dei uma aumentada aqui. Então quem comentou, Zé Luiz, depois me dá um toque, vê se melhorou, Zé Luiz. Zé Luiz, Letícia, é que eu falei que começou a fazer Bíblio no ano passado, tem a minha Na idade, UF. só que não deu tempo. Né? Então ele é.
eu achava que ele tinha feito Bíblio, né? Então, José Luiz vai estar aí presente também. Mas, assim, e como é que você, com 20 anos, que a gente sabe que na sua idade hoje já não se vê mais a pessoa da minha idade como eu via na sua idade. Antes eu olhava para as pessoas da minha idade e falava, meu Deus do céu, eu prefiro morrer antes. Né? Mas é claro que existe a comparação da idade, existem os paradigmas de velocidade de aprendizado, hábitos. É óbvio que quem está na minha idade e para de estudar vai ter uma dificuldade maior para se atualizar. Mas como é que você encara esse ambiente que você vive assim com essa discrepância em termos de idade, né? Já que você falou que tem pessoas da minha idade, pessoas da sua idade, que têm 3 vezes menos da minha idade. Como é que você acha isso aí em termos de aprendizado? Ajuda? Tem sintonia? Tem segregação? Como é que é? Fala pra gente aí. É uma experiência Na diferente, né? verdade, tipo, ajuda bastante, porque Ah, que legal. enquanto algumas pessoas que são mais velhas têm mais dificuldade, às vezes, em postar um trabalho no Google Classroom quando a gente tem atividade online, ou em aprender estatística pelo R, etc. Algumas pessoas da minha idade podem ajudar, assim como, tipo, quando a gente precisa de mais referência histórica, que algumas pessoas viveram e tal, a gente Legal, pode ter legal. a ajuda dessas pessoas. Sim, Porque sim. Bíblia tem tanto a parte técnica quanto a parte, tipo, de exatas e humanas. Não é um curso só humanas ou só exatas, sabe? Sei. Então, Eu vi pelo que quem você tem me mandou, é. facilidade ou dificuldade com alguma área pode ajudar um ao outro. A gente é um curso bem unido. Legal, muito interessante. Não, interessante é a diversidade, que eu imaginava, é claro que você falou de estatística, né? É porque eu fujo da matemática, então eu fingi que não imaginava que teria, mas ela é bem diversificada, ela tem exatas, ela tem humanas, quer dizer, é bem diversificado mesmo. Isso é muito importante para o cérebro, para quem faz uma faculdade como essa, e para quem não faz, é importante também não se focar em apenas em exata ou humanas, porque o cérebro a gente chama de neuroplástico, então na verdade, é óbvio que a gente busca, né, fazer o que a gente prefere, o que a gente mais gosta, mas é muito interessante a gente ver que, assim, você está com 20 anos, quero que você tenha muito sucesso como bibliotecária, mas se um dia você, no meio do caminho da vida, perceber que você quer outra profissão, isso não é um erro, nem é um fracasso. Muita gente muda. Eu, quando treino E, na empresa... verdade, Ah, como o Bíblio tem muitas áreas diferentes misturadas, tem informática e tal, tem preservação, conservação, tipo, que mexe mais com a biologia. Na verdade, tipo, a maioria das pessoas que estão fazendo com mais ou menos a sua idade, ou a idade da minha mãe, que minha mãe tem 42, eu acho, é, normalmente fazem Bíblio como uma segunda graduação para complementar. entendi. Então, tipo, Bíblia pode complementar tudo quanto é tipo de área. E isso é muito bom, porque, por exemplo, para quem faz geografia, tem que mexer com cartografia. A gente sabe como é que mexe com mapa para não deteriorar nem nada. Sim, Então, sim. qualquer área pode se beneficiar com a Tá- biblioteconomia. Sim. Talvez por isso o José Luiz, que eu falei, ele fez geografia. Ele tenha tentado, mas por falta de tempo, porque ele não botou o cérebro dele parado. Se aposentar não quer dizer que o cérebro pare, mas tem gente que se aposenta e para mesmo, né? Então ele continua trabalhando e ele não conseguiu fazer por falta de tempo, mas talvez ele tenha feito essa relação, né, da geografia com a biblioteconomia. Né? Então é interessante isso que você está falando. Agora, Porque a gente trabalha com um arquivo tanto físico quanto digital. Então, saber sei. mexer com isso sem perder, sem deteriorar nem nada, é bom. E é uma faculdade que, para quem fez então há 15 anos, é totalmente diferente, porque a informática não estava tão inserida como está hoje, né? É. Quer dizer, então, e outra coisa, assim, eu lembro que eu treinando uma vez uma empresa de telefonia, né, Sony, posso falar o nome que eu não vou falar mal, né, que tinha uma galera da sua idade, né, que atendia e discriminava um velhinho que entrava de 80 anos. Ninguém atendia ele. Aí um dia ele chegou, olha só, chamou o gerente, junta seus vendedores aqui. Eu entro aqui, ninguém me dá atenção porque acha que eu sou velho e não vou comprar smartphone. Aí ele comprou um smartphone top
e ficou dando aula de Android para a galera lá, porque ele sabia baixar e usar um monte de aplicativo que ninguém sabia usar. Mas é óbvio que você, né, que mesmo não tendo nascido já com um tablet na mão, que ainda tem a geração Uhum. que vem assim depois de você, que já nasceu assim, né? É óbvio que assim a sua utilização da informática, da comunicação digital é totalmente diferente. E eu tenho um termo aqui que a gente estava conversando antes sobre a geração que você vai explicar o porquê, que deve ter muita gente conhecida, tá, o Montanha entrando aí, tem um monte de gente da minha idade entrando aí, da minha idade não, mais nova do que onde eu vou, eu sou sempre mais velho, mas pessoas com mais idade que você. Então, é que a gente chama de hipercognição. Eu vou dar só uma explicação rápida, onde Uhum. processo cognitivo é qualquer processo que envolva os cinco sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, qualquer informação que eu receba, mesmo que eu não perceba, por exemplo, eu abaixo o meu pé, está molhado aqui, eu tiro o pé. Eu não penso nisso, mas essa reação é um processo cognitivo, aonde o aprendizado também é um processo cognitivo. Então, hoje, a grande diferença da sua geração, porque o cérebro não mudou nas suas estruturas, mas a grande diferença de como o cérebro hoje absorve informação e nós, da nossa idade, temos que nos atualizar. E não precisa ter a minha idade, não. Bastou ter mais de 30 para já ter que acelerar esse processo em relação à forma que você aprende. Então, a hipercognição é um termo que está relacionado à sua geração, que é um termo porque você tem informações de tudo quanto é lado. Você usa Twitter, você usa Instagram, né? O Facebook você já provavelmente não usa mais, né? Mas, assim, Uso para faculdade. usa para faculdade, né? Mas você estava me explicando hoje que a busca do Twitter é diferente da busca do Google, que é diferente da busca do YouTube, certo? Então, Uhum. assim, eu conheço pessoas bem mais novas do que eu que usam tudo isso, mas não usam com essa especificidade, com esses detalhes que você percebe no mecanismo de busca e no resultado que vai ter. Eu mesmo tinha dito para você que não usava o Twitter, que não me interessava, mas na verdade eu estava meio que me enganando, porque na verdade eu não sei muito bem qual é a profundidade da utilidade do Twitter. E hoje, com. É porque depende do objetivo que você tem, né, para conta. Então, Sim, sim, sim. Mas depende também, sabe de quê? Do foco, que é o tema aqui da nossa live. Assim, eu não quis me focar em saber o que realmente é o Twitter. E as primeiras informações que eu tive a respeito dele há muito tempo me fizeram criar o que a gente chama de auto-engano. Sabe quando a gente finge que acredita que algo é verdade? Isso pode envolver a mentira, mas sabe quando a gente comemorava Natal e Ano Novo às 11 horas da noite, que era horário de verão? Isso é um auto-engano, né? Agora, era um, o horário de verão era 11 horas, a gente soltava fogos meia-noite, mas não era meia-noite. Então, o auto-engano pode ser, sim, só não teve esse ano porque acabou o horário de verão, ano passado. Então, o auto-engano é algo que a gente cria para não aprender, para perder o foco. Por exemplo, quando o aluno não aprende algo porque ele não está querendo aprender, ele pode culpar o professor. Da mesma forma também que o professor, quando não quer se adequar ao aluno e quando ele quer olhar o todo e não ver o detalhe daquele que não está entendendo, ele também culpa o aluno. Então, não estamos aqui sim. para falar mal de professor e aluno. Mas fala para a gente sobre o que é geração Z e por que a última geração, que é o título, né? Senão as pessoas vão ficar sem. Seus amigos vão saber, mas vai ter um monte de gente aqui falando, Fábio, o título não ficou explicado. Explica para a gente aí. Ok, vamos explicar isso. Basicamente, tem um meme rolando na internet desde esses caos que tem acontecido com saúde pública e tal, coronavírus, com 2012, etc. Esse monte de coisa de Tsunami. fim de mundo, sabe? Sei. O pessoal da minha geração é intitulado pelos cientistas como geração Z. Só que o que vem Hum. depois do Z no alfabeto? Nada! Sim. Então, por causa desse monte de coisa sobre fim do mundo, etc e tal, o pessoal da minha geração disse que fez um meme na internet de que é geração Z porque a gente é a última, não vai ter A nada última. depois para contar a história. Muito interessante. É tanta coisa que vem acontecendo, como, por exemplo,
O que está A gente nesse sabe que momento não é verdade acontecendo. porque já tem bebê aí pelo resto do mundo, mas é só Sim, uma sim. brincadeira. Sim, sim, sim. Não, não, mas é interessante porque é um termo que eu acho legal as pessoas que não conhecem entenderem até o meme também, né? E se muita gente acha que sabe tudo porque fala da geração X, Y, sabem muito pouco da geração Z, né? Porque, por exemplo, meu filho já tem 30 anos, já não é geração Z, e você tem 20 anos. Então, assim, o pouco contato que a gente vem mantendo aí pela internet, através, né, do conhecimento que eu tenho da sua mãe de anos, eu aprendo muito, entendeu? No vocabulário, nas dicas que você me dá, nas observações. Por exemplo, o assunto aqui é foco. Você pega um post, você olha um post meu e você vê o detalhe do detalhe. Isso é foco. Sim, ao mesmo tempo pode ser que eu te diga o seguinte, Letícia, dá uma olhada no post e tal. E pode ser que naquele momento, emocionalmente, você não esteja tão interessada, tão focada, esteja preocupada com alguma outra coisa. Seja uma emoção boa ou ruim, você não vai ver a mesma coisa que você vê com o mesmo detalhe. Ou seja, apesar da visão ser o sentido principal e a audição ser processada no cérebro junto com a visão, o foco é uma questão muito específica cerebral da utilização plena das áreas frontais. Aí eu quero agora que você fale um pouco de como as pessoas confundem, principalmente na sua geração, mas tem muita gente da minha idade que acha que confunde também, o que é conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas o que é realmente fazer com eficácia e aprender ao mesmo tempo. O que você entende aí de mitos e do que as pessoas acham e como é que você compreende, na verdade, como isso acontece? Então, é que a gente estava conversando antes, né, sobre esse assunto, de que muita gente fala que o pessoal da minha idade tem mais facilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, e o pessoal da idade da minha mãe, por exemplo, tem um pouco mais de dificuldade. Só que conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo não é a mesma coisa que aprender duas coisas ao mesmo Ah, tempo. Porque quando você verdade. aprende uma coisa nova, essa coisa nova que você está aprendendo é uma Deu uma novidade, porque é uma coisa congelada. nova, pleonasmo aí. Mas acontece que, tipo, aprender uma coisa nova precisa realmente você aprender uma coisa. Então, você vai ter que estar focado, vai ter que prestar atenção em tudo o que você vai fazer. E só fazer Tá alguma dando uma coisa é muito congelada, tá dando uma prático. congeladinha. Deve ser a internet, de casa. Sim, sim. É, fazer É. uma coisa, duas coisas ao mesmo tempo, três coisas, sei lá, quantas coisas você faz ao mesmo tempo, é muito prático. Então, às vezes, esse negócio de fazer e aprender são coisas diferentes. Então, não dá Não para é você verdade. falar, não dá para você falar que você aprende 500 coisas ao mesmo tempo, porque não vai Não aprender. vai, não vai aprender. Você vai tentar fazer e vai falhar naquilo, porque Sim, é muito difícil. sim. E é muito difícil assim. Olha, você não imagina a resistência que eu tenho para explicar isso para certas pessoas com muito mais idade do que Estão você. falando que seu áudio tá baixo. É engraçado, eu aumentei o volume aqui, Pra mim tá normal. tá Então, normal. pro pessoal que tá achando baixo o áudio, tenta aumentar o volume do celular. Eu vou tentar falar mais alto também um pouco aqui. Vai ficar alto para você, mas vamos lá. Tem o Denis, que é meu amigo de escola, que é uma pessoa também extremamente atualizada. Ele se aposentou há pouco É, tempo, continua trabalhando numa multinacional, é um engenheiro. Então, o Denis acompanha tudo com a velocidade que um jovem acompanha, como eu procuro acompanhar. É claro que existe ó, uma troca, já como você tem aí uma falou. galera da minha faculdade, Ah, já? de lá de Campinas que eu conheço, galera Ah, da que legal. família. Que legal, que legal, que legal. Não, e assim, é interessante o seguinte, como você falou da diferença de idade na sua sala de aula, na sua faculdade de Bíblio, que é essa troca, onde, na verdade, a primeira coisa que tanto você quanto eu nunca devemos achar é que a gente sabe tudo. Né? Quando a gente É, acha que sabe tudo, o cérebro está começando a estagnar, está começando a perder conexão. E quando a gente está sempre se atualizando e trocando informação, como a gente vem fazendo nas últimas semanas, gente, quanta coisa mudou no meu Instagram por causa de você. Agora, sim,
E eu poderia também criar uma resistência por dois Sim, motivos. Eu poderia criar uma resistência emocional, com medo de não aprender, e uma resistência sensorial, que seria uma resistência apenas de que, assim, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, que é o que você estava falando. Quer fazer tudo ao mesmo tempo? Sem dúvida alguma, você vai reter alguma informação. Agora, não vai fazer com que haja a memória de longo prazo, que a gente tem igual computador. Memória RAM, tá ligado, tá tudo funcionando. Se não salvar, desligou, perde tudo. Então, é a mesma coisa também quando a gente está estudando. Se não tiver um foco e não tiver a retenção, não vai para o HD, não vai para a memória de longo prazo. E a grande questão hoje, independentemente da geração, né, apesar da grande diferença de geração entre a minha e a sua, é essa não percepção de que o cérebro precisa de um foco para uma atividade de raciocínio de cada vez. Claro que andar de bicicleta, pedalar, frear, buzinar, desviar de um buraco, essa habilidade motora o cérebro tem. Né? Basta, a gente estava falando do baterista. Imagina o baterista, ele usa, né, as duas mãos, os dois pés, e às vezes com movimentos totalmente diferentes, e ele consegue. Agora, ninguém consegue aprender 4 coisas ao mesmo tempo que requeram interpretação e raciocínio. E é legal você falar isso, porque isso quebra o paradigma de muita gente que tem muito mais idade do que você e acha que consegue. E acha que isso é economizar tempo e não percebe que isso é perder tempo. Né? E porque você tem que ou estudar tudo de novo, ou você perde o foco pelo desinteresse. Sabe aquela, por exemplo, às vezes eu vou treinar uma turma, né? Que você sabe que eu trabalho em empresa e dou aula também. Aí eu vou treinar sim. uma turma, aí eu vou falar de um determinado assunto. Ah, eu já ouvi falar sobre isso. Eu falei, mas fala mais. Não, eu já ouvi falar. Quer dizer, já ouvi falar sobre isso. Você tem uma Mas não memória, lembra? mas não lembra. Exatamente. Então não pratica como eu lembro que existia a equação do segundo grau, mas não gosto nem muito de lembrar, porque a única coisa que eu lembro é da raiva que eu tinha para aprender. E como eu tinha raiva, o Denis, que está ouvindo a gente, que é engenheiro, ele deve saber ela de cor, mesmo não tendo usado depois. Entendeu? Então, o foco ele tem que ter uma relação muito grande com as emoções. E tanto a Letícia, com 20 anos apenas, quanto as pessoas mais velhas que você e mais novas do que eu, aprendem com o mesmo formato, pela conveniência, que a gente chama de andragogia. E como é que. Me diz uma coisa. Por mais que você seja super dinâmica, me ensine um monte de coisa, né? Você gostava na mesma proporção da parte exata e da parte humana de Bíblio, ou você aprendeu a gostar e aprendeu a juntar isso aí? Como é que isso foi na sua vida na faculdade? Como é que tem sido, né? Então, Não precisa falar da é, sua preferência, não. Pode falar como é que você fez. tipo, antes da faculdade eu sempre preferi mais exatas do que humanas. Só Ah, que eu gostava muito de arte, então sei. entrando na Tô tocando faculdade outro e fone aqui. Pode falar que podendo eu tô ver tocando outro isso fone? de Eu vou trocar o maneiras fone. diferentes, Hum, ok. pode falando, Podendo pode ver falar. isso dentro da biblioteconomia, é, eu preferi muito mais a área de humanas do que a área de exatas dentro da Bíblia, porque tem tanta coisa maravilhosa pra gente ver dentro desse curso que, sei lá, é lindo. Hum. E Ah, voltamos. agora vamos ver se me ouvem melhor agora. Que eu mudei aqui esse fone. Vamos ver se agora as pessoas me ouvem melhor, porque não estava. Eu acho que o Hermínio falou que estava dando interferência. Então, deixa eu tirar aqui. Pode falar Pra agora que eu estou mim te não ouvindo. deu, É, mas mas se estava dando para alguém, vamos trocar de fone, que a gente tenta aí pelo menos minimizar isso aí, tá? Vamos lá. Pode falar. ok. Mas você falou que prefere mais É, humanas. porque a gente estuda muito. Ih, tá. Ó, não sei o que que você fez aí, mas tá dando eco no que eu falo. Aí já teve gente, Hermínio já falou que melhorou. Se pro pessoal melhorou, então melhorou. É, vamos ver, vamos conviver. Você consegue aí? Tá te atrapalhando muito o eco? Não, não, Não. já melhorou.
Tá, vamos lá. Podia ser porque porque o outro não estava guardado. Agora eu acho que vai ficar legal. Vamos lá. Ok.